Nos últimos 4 anos, trabalhei como diretor funerário e embalsamador em 2 locais diferentes, em prédios separados. Na minha linha de trabalho, a natureza das tarefas pode ser perturbadora para muitos, especialmente os aspectos dos procedimentos realizados nos falecidos. Como embalsamador, já executei ações macabras, tudo para melhorar a aparência dos entes queridos e atender às expectativas durante o velório. Estou contando tudo isso para mostrar que não me assusto facilmente com o que é perturbador e tenho um estômago forte que pode lidar com qualquer cheiro ou visão que encontrarmos. Como visito frequentemente 2 locais para o meu trabalho, os chamarei de 1 e 2 para simplificar. A primeira localização, voltando de uma chamada de morte no hospital às 2 da manhã para uma funerária centenária com um falecido na parte de trás da van, já parece assustador o suficiente, mas é uma realidade comum que muitas pessoas não percebem. Meu primeiro grande encontro ocorreu depois que cheguei à funerária e comecei meus procedimentos normais de embalsamamento. Durante o procedimento, é claro que não presto muita atenção ao ambiente da sala, mas notei um arrepio incomum que não era normal, apesar de já ter embalsamado muitas vezes antes. Eu simplesmente ignorei e continuei. Depois de concluir o trabalho, entrei na sala de exposição de caixões, que fica ao lado da sala de embalsamamento, e acendi as luzes. No canto, ao lado de 2 caixões, vi uma névoa negra que parecia se dissipar no canto da sala. Em plena luz, fiquei completamente chocado ao perceber que eu e o falecido não estávamos sozinhos na funerária. Alguém tinha estado me observando o tempo todo. A segunda ocorrência foi quando eu estava saindo uma noite, após um longo dia de chamadas de morte e funerais. Todas as noites, quando saímos, passamos de sala em sala para garantir que todas as luzes estejam apagadas para economizar na conta de luz. Eu me sentei no meu carro e olhei para um dos quartos no 2º andar, onde percebi que uma lâmpada estava acesa. Decidi não voltar lá naquela noite e resolver isso de manhã. Não era nada demais, certo? Descobri depois que o quarto específico era o escritório do gerente de localização e parecia que a luz vinha do meio da sala. Para contextualizar, a lâmpada em questão pertencia originalmente à esposa do gerente de localização, que faleceu e também foi velada na mesma funerária onde ele trabalhava. Ele trouxera a lâmpada de casa para usar no escritório, pois não precisava mais dela em casa. No dia seguinte, subi lá para verificar o quarto e desliguei a lâmpada. O único problema era que a lâmpada que emitia luz na noite anterior estava sobre a mesa dele. Nem mesmo estava conectada à tomada. Fui o primeiro funcionário lá naquela manhã e ninguém tinha estado lá durante a noite por qualquer motivo. Além desses 2 incidentes, mas são os mais notáveis porque não consigo explicá-los. Houve centenas de vezes em que senti que estava sendo observado, ou algo parecia se mover no canto do meu olho. Muitas vezes também ouvi alguém sussurrar olá ou ei no meu ouvido. São tantos que é difícil lembrar quando ou como aconteceram exatamente, mas suponho que seja apenas parte do pacote do trabalho. Agora vou contar sobre a segunda localização. Contexto do local. Neste local, na verdade, vivi no topo da funerária por um período de 6 a 8 meses, porque tinha moradia gratuita em um apartamento totalmente mobiliado e a conveniência de poder acordar e começar o trabalho de manhã sem precisar dirigir para lugar algum é um luxo que a maioria das pessoas não pensa. O primeiro incidente foi sutil, mas inquietante, algumas semanas depois de eu me mudar para o apartamento no andar de cima da funerária. Estava dormindo no meu quarto lá em cima e fui acordado pelo som dos degraus rangendo como se alguém estivesse subindo. E eu sabia que não havia mais ninguém lá além de mim, porque geralmente, quando ocorre uma chamada de morte, sou chamado pelo serviço de atendimento para ir buscá-la. Nesse ponto, fiquei congelado no lugar pensando quem diabos estaria ali a essa hora da noite sem que eu soubesse. Todas as portas de entrada da funerária estavam trancadas, assim como a porta do meu quarto. O congelamento continuou até que o que quer que estivesse do lado de fora da minha porta chegou e bateu 2 vezes. Não disse nada após vários momentos de completo silêncio. O rangido recomeçou,
mas desta vez descendo novamente a escada. Passei o resto da noite totalmente em silêncio e não consegui dormir nada. Nada mais aconteceu, mas fiquei absolutamente abalado por aquela experiência. Seja o que for aquilo, sabia que eu estava lá em cima, e isso não me agradava nem um pouco. Não tive outra escolha, senão continuar vivendo lá por causa da minha situação financeira na época. Realmente não podia pagar por outra coisa. Minha segunda experiência lá foi também à noite. Estava comendo um jantar rápido na cozinha do meu apartamento, quando olhei para cima e vi a maçaneta da porta girar e a porta se abrir como se alguém tivesse acabado de passar e fechado de volta. Fiquei de boca aberta e totalmente perplexo. Também estava sozinho naquela noite, sem brisas ou mudanças na pressão do ar, devido ao fechamento de outras portas que pudessem fazer a porta se abrir e fechar daquela maneira. Por fim, o incidente mais recente foi ontem. Eu estava sentado no sofá no andar de baixo durante o intervalo no meio do dia. Novamente estava sozinho. Se não há funerais ou conferências de arranjos nos finais de semana, mantemos as portas trancadas e as luzes apagadas. Levantei do sofá e estava indo para o salão principal da funerária quando notei um homem parado nas portas da capela funerária. Eu disse em voz alta para ele: "Ei, você!" Ele não se virou nem disse nada, apenas caminhou para longe de mim e virou à esquina. Eu o segui até a capela para tentar chamar sua atenção. Contornei a mesma esquina e não encontrei absolutamente nada. Nesse momento, eu estava completamente perturbado. O homem estava usando um terno azul marinho listrado com uma camisa branca de colarinho, cabelo grisalho penteado para trás, e tinha mais ou menos a mesma altura que eu. Ele era um senhor mais velho e um pouco curvado. Imediatamente liguei para o gerente da funerária, o mesmo do outro local, e contei o que tinha acontecido descrevendo o homem. Ele me disse que provavelmente eu tinha visto seu antigo gerente, que também tinha morado no mesmo apartamento que eu, alguns anos atrás. Tudo fez sentido naquele momento. Não faz nem meio ano desde que tive uma das experiências paranormais mais assustadoras que tive em um bom tempo. Para te dar um pouco de contexto, moro em um apartamento anexo a uma funerária. Sou estudante de ciências mortuárias e trabalho nesta funerária para ganhar experiência enquanto estudo para ser um agente funerário. O apartamento estava vago e privado nos fundos, uma oportunidade que não pude recusar, pois me mudei de casa para estudar e precisava de um lugar econômico para morar. Desde o dia em que me mudei, tenho tido experiências paranormais significativas. Por alguns meses, mantive essas experiências para mim mesma, não querendo parecer que estava alimentando algum estigma assustador da funerária ou inventando histórias. Mas, eventualmente, as experiências se acumularam tanto que tive que mencioná-las para uma colega de trabalho minha. Ela confirmou que ela e alguns outros funcionários também viram e ouviram as mesmas coisas que eu. Dito isso, para nenhum de nós é novidade que o lugar seja assombrado, se é isso que você quer chamar. Agora, sobre minha história mais recente. Hoje, depois das aulas, cheguei em casa e estava me sentindo extremamente inquieta. Meu apartamento parecia especialmente escuro e eu estava meio nervosa. Estava no banheiro, trançando meu cabelo, quando uma colega de trabalho me mandou uma mensagem de texto. Ela disse que estava com um pressentimento estranho e me pediu para verificar se as portas da frente da funerária estavam trancadas. Li a mensagem enquanto terminava de trançar meu cabelo e logo em seguida ela mandou outra mensagem. Tenho quase certeza que tranquei, mas estou com um pressentimento insistente. Eu disse a ela que iria verificar. Terminei de trançar meu cabelo, coloquei meus sapatos e fui até a porta do meu apartamento, que se abre para os fundos da funerária. As luzes estavam apagadas e eu não me dei ao trabalho de acendê-las, já que os sensores de movimento no corredor sempre se ativam sozinhos. Segui até o saguão da frente, que estava escuro, exceto pelas luzes vistas pelas janelas da porta da frente. Caminhei até as portas da frente e as empurrei. Como esperado, ambas estavam destrancadas. Naquele momento, tive uma sensação muito pesada.
como se alguém estivesse atrás de mim ou me observando. Eu continuava virando para olhar, mas ficar parada junto à luz das portas e olhar para o saguão escuro quase impossibilitava ver algo. Rapidamente tranquei as portas e comecei a voltar pelo saguão. Quando estava prestes a entrar no corredor, ouvi uma risadinha de uma menininha. Parei imediatamente por um momento, pois a risada parecia vir de trás da porta, a apenas alguns metros de mim. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro e corri de volta para o corredor iluminado e para minha porta. Tranquei a porta atrás de mim e imediatamente ouvi um estrondo alto vindo de uma sala na funerária. Não faço ideia do que foi, mas foi alto e não tenho a menor intenção de ir lá conferir. Enquanto eu estava lá parada, ainda tentando me acalmar, mandei uma mensagem de volta para minha colega de trabalho, dizendo que ambas as portas estavam destrancadas. Enquanto digitava minha história para ela, ela respondeu: "Não sei não, cara. Tenho sentido vibrações estranhas aqui o dia todo. Acho que posso dizer que os espíritos aqui estão especialmente ativos hoje." Já havia passado algumas semanas desde que algo muito estranho havia acontecido, mas agora estou extremamente nervosa. Existem 2 espíritos que eu, além de outros 3 colegas de trabalho, todos vimos. Um deles é de uma menininha. Ela aparenta ter uns 8 anos de idade, um pouco mais alta que a média, e ela se mostra tão brevemente que você se pergunta se realmente viu. Eu quase diria que ela parece ter 10 anos, mas quando ouvimos sua risadinha, ela soa como uma menininha de uns 6 anos de idade. O outro é um homem alto, sombrio, que parece uma sombra. Ele usa um casaco longo preto e um chapéu preto. Ele é uma história completamente diferente, porém. Estou arrepiada agora. Alguns dias aqui dentro parecem mais estranhos que outros, e esta noite parece daqueles em que provavelmente não vou conseguir dormir. Estou tão ansiosa agora. Normalmente essas coisas acontecem em ondas, então sinto como se estivesse apenas esperando pela próxima coisa acontecer.